Oi, gente, bom dia. Vamos iniciar nossa aula, tá? Do livro 7. Essa aula ela inicia com o sistema cardiovascular humano, mas nós já vimos isso nas últimas aulas, então vamos iniciar com a aula 26 e 27 sobre as características do sangue, que é o meio de transporte, né, do nosso sistema circulatório, tá? Então, aqui tem uma visão geral desses vasos. Então, esse sangue ele circula por vasos, por vasos, né, no caso, que são as artérias, as veias e os capilares. E existe um fluxo contínuo no nosso organismo para a circulação desse sangue. E esse fluxo contínuo, ele em grande parte, né, está associado à nossa bomba propulsora de sangue, que é o coração, né? Por isso está totalmente, o nosso sistema circulatório, ele está totalmente associado ao sistema cardiovascular, tá? Esse sangue, ele tem algumas funções importantes no nosso organismo, funções importantíssimas no caso, né? Então, ele é formado durante todo o desenvolvimento embrionário, né? A gente já viu essas características de desenvolvimento embrionário. Então, durante a vida embrionária e fetal, a formação desse sangue vai ocorrer em vários órgãos, como o fígado, o baço, a medula óssea vermelha. Já após o nascimento, ocorre apenas na medula óssea vermelha, que é nessa estrutura que há a formação dos nossos eritroblastos. Tá? Então, eritroblastos são as nossas hemácias, né? Que são chamadas, a nomenclatura oficial das nossas hemácias é o eritrócito. Então, eritroblasto é a nossa hemácia jovem. Qual é a diferença da minha hemácia jovem para a minha hemácia adulta, vamos dizer assim, madura? Então, o eritroblasto é uma célula que ela é nucleada e tem pouca quantidade de hemoglobina, tá? Então é uma célula jovem, produzida constantemente na nossa medula óssea vermelha. Já quando essa hemácia ela atinge a maturidade, ou seja, a diferenciação, ela perde esse núcleo e toda essa região onde o núcleo e toda a região da hemácia, ela é dominada, vamos dizer assim, a hemoglobina, ela se distribui por toda essa célula, tá ok? Por que que isso é importante? Que essa célula diferenciada, né, essa célula madura com essa riqueza de hemoglobina? Porque esse pigmento, ele é o principal responsável pelo transporte, pelas trocas gasosas, tá ok? Então, qual a estrutura e as funções principais desse sangue? É composto por duas porções, uma porção líquida e uma porção sólida. Então, a porção líquida nós chamamos de plasma e a porção sólida são os elementos figurados do sangue ou as células do sangue, tá? Então, esse sangue ele tem como principal função realizar transporte. E esse transporte é de substâncias variadas. Vai desde nutrientes, tá? Então, os nutrientes que nós consumimos e processamos durante o processo, durante a digestão, né? Durante o nosso processo digestório, e são absorvidos lá na porção final desse processo, lá no nosso intestino. Esses micronutrientes são carregados por esse sangue e distribuídos por todas as nossas células, uma vez que cada célula, embora elas trabalhem juntas, elas são unidades funcionais, né? Ou seja, são unitárias, elas precisam de nutrientes, cada uma delas precisa de uma quantidade de nutrientes e de gases, enfim, especificamente, tá? Então, transporte de substâncias, nutrientes, hormônios, oxigênio, gás carbônico, além de participar das defesas do nosso corpo, tá? Porque esses elementos, exemplos desses elementos figurados, são os nossos leucócitos, são as nossas células de defesa, são os nossos glóbulos brancos, tá? Então, além de transporte de substâncias, o sangue também mantém a homeostase do nosso organismo, né? Essa homeostase sistêmica é o equilíbrio. Homeostase significa algo equilibrado.
além de regular a temperatura, regular pH, atuar na coagulação sanguínea, tá? Por causa da presença das plaquetas, certo? Então, o sangue ele tem uma função, ou tem várias funções de grande importância no nosso organismo. Aqui nós temos uma visão geral, tá? De um vaso, então aqui as paredes do vaso sanguíneo, glóbulos brancos, plaquetas, o plasma sanguíneo e os nossos glóbulos vermelhos, certo? Esse volume sanguíneo corresponde a cerca de 52 a 57%, tá? De plasma e apenas 1% de elementos figurados, tá? Então aqui nós temos um exemplo de um hematócrito, que é a porcentagem ocupada por esses glóbulos vermelhos ou por esses glóbulos brancos que existem no nosso organismo, certo? Só uma observação, 90% do nosso sangue é composto por água, ou seja, é uma substância aquosa, né? Respeitando a propriedade de solvente universal da água, isso é muito importante para que o sangue consiga realizar todas as suas funções, certo? Então, 90% é água no nosso sangue. Sais inorgânicos representam cerca de 0,9%, como sódio, potássio, magnésio, cloro, cálcio, enfim, tá? E 7% de proteínas, tá? Então as proteínas, elas estão presentes em tudo no nosso organismo. E nesse caso, principalmente as imunoglobulinas e as albuminas, elas são muito importantes na nossa constituição sanguínea. Além de presença de gases respiratórios e outras substâncias como os hormônios também. Tá? Então, se a gente for avaliar, se a gente retirar uma porção de sangue, né? Por exemplo, eu vou lá na Hemomar e vou doar sangue. Se eu retiro uma bolsa de 400 ml por aí de sangue, né? Essa bolsa, ela vai se transformar em até quatro bolsinhas não bolsinhas de sangue, né? Mas bolsinhas deixa eu reformular minha frase. Se eu retiro uma bolsa de sangue, eu faço uma doação de sangue, essa minha doação de sangue, ela pode ajudar até 4 pessoas. Por quê? Porque o sangue, do jeito que sai do meu corpo, ele não vai ser passado para outra pessoa, não, tá? Ele vai passar por um processo de triagem, tá? Então, exemplo, tem alguém que vai precisar apenas de plaquetas, então ele retira apenas as plaquetas, esse sangue, e doa para aquela pessoa. A pessoa vai precisar apenas de hemácias, enfim, tá? Dependendo dos tipos de elementos que há necessidade durante essa transfusão, certo? Então aqui nós temos um tubo de ensaio com uma porção desse sangue, e aqui esse sangue ele foi separado. Então eu tenho o plasma e eu tenho os elementos figurados desse sangue, tá? Então esses elementos figurados, que são as células sanguíneas, eles são formados nessa medula óssea. Quem é que faz parte desses elementos figurados? Os nossos leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo, né? Células imunitárias. Os eritrócitos, que são as hemácias maduras, né? Que são responsáveis por transportes de gases, oxigênio e gás carbônico, por causa da presença do pigmento da hemoglobina. As plaquetas, que atuam na coagulação sanguínea, tá? Então, aqui nós temos um exemplo dessa formação da medula óssea. Nós temos os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas, que são originados nessa estrutura. Então, vamos entender mais detalhadamente como que esses processos, como que essas funções, né, como que esse sangue é importante para o nosso organismo. Exemplo, a homeostase sistêmica. Como e de que forma esse sangue atua na homeostase sistêmica? Na regulação do nosso pH sanguíneo, por exemplo, tá? Então, a ocorrência de atividades metabólicas celulares, ela vai depender de um pH específico. Exemplo, as enzimas. As enzimas, elas atuam em pH específico, né? Então, o nosso sangue, ele vai regular esse pH para ajudar no processo de atividade enzimática, por exemplo, certo?
Ou seja, deve ter então uma quantidade de hidrogênios constante no nosso organismo. Processos respiratórios, eles ajudam nessa manutenção de pH sanguíneo, tá? Então, quando a gente vai respirar aqui, ó, né? A gente torna esse sangue, torna o sangue mais ácido. Por isso que é importante a gente entender. Lembram lá das últimas aulas que eu falei, que eu expliquei o que era sangue arterial e sangue venoso? Então, o sangue arterial é aquele rico em oxigênio. O sangue venoso é aquele rico em gás carbônico. E essa troca de gases, né? E essa conversão desses gases nesses tipos sanguíneos são importantes para aumentar ou para diminuir esse pH, tá? Então, os níveis altos de gás carbônico no nosso sangue tornam ele mais ácidos. Os níveis baixos de gás carbônicos tornam esse sangue menos ácido, tá? Então, por isso é importante também o processo respiratório do nosso organismo para regular esse pH, tá? Que a gente chama de acidose ou alcalose. A osmorregulação é um outro exemplo de regulação sistêmica ou de homeostase sistêmica, certo? Essas concentrações, a osmorregulação é o equilíbrio das concentrações de líquidos extravasculares e intravasculares. E eles são importantes, a gente ter uma quantidade de líquidos, tanto dentro da célula quanto fora da célula, regula a quantidade ou regula a velocidade das reações químicas, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, dentro do vaso e fora do vaso sanguíneo, a albumina, por exemplo, que é um tipo de proteína que faz parte de 50% desse processo, ela vai atuar nessa manutenção de reequilíbrio osmótico. É ela que vai regular a quantidade de água que tem, né, de líquidos no caso, que tem dentro e que tem fora desses vasos sanguíneos e melhora então o fluxo sanguíneo, melhora então as reações químicas, tá? Além disso, presença de sais inorgânicos como o sódio. O sódio, ele é responsável pela maior parte dessa regulação osmótica, tá? Então, cálcio, o sódio são sais inorgânicos de extrema importância, não só nessa regulação sistêmica, mas também em outras funções do nosso organismo, como movimentação muscular, como sinapses nervosas, tá? Então, regular a quantidade desses sais é importante para que a gente tenha essas atividades metabólicas também reguladas. A termorregulação, que é a regulação da temperatura corporal, também é dada pelas substâncias do plasma sanguíneo, tá? Porque tem a participação de enzimas, tá? De atividade enzimática. Só para relembrar, as atividades enzimáticas têm a temperatura, o pH, né? Temperatura e pH principalmente como fatores de influência. Então é importante a gente ter uma temperatura ótima e um pH ótimo para que essas enzimas elas trabalhem de maneira eficiente, certo? Então, temperaturas ambientais elevadas estimulam a vasodilatação. Tá? Por isso que quando a gente, por exemplo, faz uma atividade física intensa ou quando está muito quente, a gente sente o rosto, por exemplo, né, as superfícies corporais chegar a latejar, né? Fica bem vermelho. Por quê? Porque estimula a vasodilatação. O que é essa vasodilatação? A abertura, a ampliação do diâmetro do vaso, então passa muito mais sangue, o fluxo sanguíneo é muito mais intenso, tá? Nesses vasos sanguíneos, nesses vasos sanguíneos, tá? Processo de coagulação também tem influência desses elementos, porque vitaminas K e o cálcio, eles interferem diretamente nessa coagulação sanguínea, né? Porque nós temos dois tipos de proteínas, que são as protombinas e os fibrinogênios, que são os responsáveis
por essa coagulação. Então, essa fibrina, né, ela vai constituir o coágulo. Como que isso acontece? Eu tenho aqui um ferimento, né, ou uma lesão no meu tecido e as hemácias aqui, ó, o sangue, ele tá saindo desse vaso. Então, nós temos a tromboplastina. O fígado, ele produz e libera essa enzima, essa proteína chamada protombina, e a protombina, junto com a tromboplastina, vou utilizar o cálcio e a vitamina K para sintetizar uma terceira proteína que a gente chama de trombina, tá? E essa trombina mais o fibrinogênio vão produzir a fibrina. E a fibrina, pelo próprio nome dessa proteína, elas são fibras reticulares. Ela forma uma espécie de redinha mesmo, de retículo nessa região lesada e coagula esse sangue, tá? Então, essa coagulação do sangue, ela é dada por essa proteína, ela forma esse coágulo, tá ok? Então, nós temos, além disso, a porção celular desse sangue, que são as hemácias, como eu já expliquei, correspondem a aproximadamente 45% do valor sanguíneo, tá? E elas têm nos mamíferos, essas hemácias são anucleadas por causa dessa perda do núcleo durante a maturidade e tem um pigmento vermelho chamado hemoglobina, e essa hemoglobina possui na sua constituição moléculas de ferro, tá? E essa hemoglobina é como se ela pegasse mesmo, ela se grudasse mesmo, segura nos gases, oxigênio e gás carbônico, e transporta esses gases para todas essas células, certo? Então, aqui a gente vê a estrutura, a hemoglobina é uma estrutura proteica quaternária, tá? Tem esse grupo M que é formado por essa molécula de ferro também. Então, ela tem a capacidade de carrear esses gases para todas as células do nosso corpo, tá? Então, aqui só para a gente verificar essa troca de sangue, levando em consideração que nos mamíferos a circulação ela é fechada, dupla e completa, tá? Esse sangue ele não se mistura e há dois tipos sanguíneos, os arteriais, aqui ó, representado pela circulação vermelhinha, que é rica em oxigênio, e os venosos e o sangue venoso, que é representado pela circulação em azulzinho aqui, que é rico em gás carbônico, certo? Então, essa hemoglobina ajuda a oxigenar e a descarboxilar esse sangue. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre o sangue. A gente, na próxima aula, vai já começar com um conteúdo novo, tá? Então, na Agenda Edu vou mandar o conteúdo para vocês, as aulas como sempre e as atividades, tá? Então, beijo, tchau, até a próxima aula.